Pode ser, irmãos? Se você puder abrir sua Bíblia aí. Romanos capítulo 10. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, verso 14 e 17. Não 14 ao 17, é o 14 e o 17. Amém? Amém. Pensei que meu filho ia subir para pregar comigo, mas não, só tá. É bom que chega em casa e dorme, não é? Diz assim a palavra do Senhor: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão, se não houver quem pregue? Verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém. Pode orar comigo? Feche seus olhos, por gentileza. Pai eterno, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma noite na tua casa, na tua presença, para entregar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, entregar o melhor que nós temos a ti, Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo nessa terra. Te agradecemos por ter nos escolhido, Senhor, para estar na tua presença mais uma vez. Te pedimos que nos ajude, pelo teu Santo Espírito, a entender, Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha agir no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito venha mover o nosso ser conforme a tua vontade, que possamos sair realmente transformados, Senhor, pelo poder da tua palavra. Que a nossa vida seja diferente, Pai. Nós possamos ser conduzidos, Senhor, pela tua vontade. Que a tua palavra encontre em nós, Senhor, terra fértil, para que nós venhamos produzir fruto nos próximos dias para a glória do teu santo nome. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em uma série com um objetivo muito nobre, na verdade, ressaltando a maior missão que nós temos, que é de alcançar a todos com o Evangelho. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre alcançar quem, como e quando. Eu acho que quando eu passei o tema eu falei diferente, né? Eu falei quem, quando e como, né? Mas tudo bem, a ordem dos fatos não altera o produto. Mas para a gente entender melhor, eu quero recontar uma história que você já deve ter ouvido. Já ouviu a história da Chapeuzinho Verde e do Limão do Amor? Já ouviu alguma vez? Quem ouviu, diga amém? Não? Então acho que só eu ouvi. Então vou contar para os irmãos. Um dia, Chapeuzinho Verde, uma menina muito simpática, ela sentiu um perfume gostoso, um cheiro bom vindo da cozinha da sua casa, e ela correu para a cozinha. Chegou lá, sua mãe estava preparando algo, e quando ela se aproximou, ela viu uma porção de limões. Ela falou: mãe, isso é limão? Aí a mãe: não, filho, isso aqui é diferente, isso aqui é limão do amor, experimenta. Ela: não, mãe, limão é amargo, eu come que você vai ver, confia em mim. Alguma vez eu já te fiz mal, filha? Ela: não, então come, confia. Ela deu uma mordida caprichada naquele limão. No começo ela sentiu um amargo, mas ela descobriu que no centro daquele limão tinha um recheio diferente, algo saboroso que ela nunca tinha provado na vida. Ela falou: mãe, isso aqui é demais, isso aqui é maravilhoso. Ela falou: eu nunca comi algo tão gostoso na minha vida como isso daqui que você fez, mãe. Limão do amor, é isso? É limão do amor, filho. E eu tenho uma missão para você. Você vai pegar um cesto cheio desse limão do amor, e vai andar pelas ruas do nosso bairro, e vai distribuir esse limão para todo mundo que você encontrar na frente. Qual foi a sensação que você sentiu
quando você comeu esse limão? A filha disse: eu me senti amada, mãe. Ela falou: é exatamente isso. Distribua esses limões, diga para a pessoa: olha, isso aqui é limão do amor, para você se sentir amado. Diga isso, não se esqueça. E ela saiu dali empolgadíssima, aquele cesto cheio de limão do amor. Por fora era um limão normal, mas por dentro tinha um recheio especial. A primeira pessoa que ela pensou foi a sua melhor amiga. Então ela correu para a casa da sua amiga, bateu na porta, falou: tem um negócio aqui top, demais. Foi lá e entregou para sua amiga o limão e falou: come, isso aqui é limão do amor, você vai se sentir amada. Ela: credo, limão é azedo, é horrível. Come, confia, sou sua amiga, não vou te dar nada ruim. A amiga confiou, comeu e se sentiu amada de verdade. Falei: isso aqui é maravilhoso. Ela: pois é, minha mãe falou para distribuir para todo mundo que encontra na rua. Você me ajuda? Ela: claro que eu te ajudo, vamos junto nessa. Na hora que elas saíram da casa da amiga, quem elas encontraram? Os meninos ruins da rua. Sabe aqueles meninos ruins? Que zoa todo mundo, que puxa cabelo, que taca o caderno no chão quando passa. Aquela molecada terrível que tinha na rua. Eles, quando viram aquele cesto: o que tem aí? Elas: não interessa, some na nossa frente, vocês não merecem isso. Deram as costas para os meninos e foram embora. Lembraram de 3 garotos simpáticos, trigêmeos, que moravam ali na rua. Engraçado que eles tinham 3 casinhas na árvore, uma de madeira, uma de palha. Não, brincadeira. Quando chegaram lá, falou: olha, a gente trouxe aqui o limão do amor que minha mãe fez, come que vocês vão se sentir amado. O primeiro foi, aquele mais esfomeadinho, foi com tudo, comeu. Nossa, isso aqui é maravilhoso. O que tem aqui dentro? É amor. Você se sentiu amado? Ele: senti. Foi passar para o segundo falou: não, limão não é muito minha cara não, eu vou rejeitar esse limão aí. Passou para o terceiro falou assim: olha, eu vou comer porque eu quero descobrir o que tem dentro, vocês estão falando que é tão maravilhoso assim, mas a aparência não é muito boa não, limão ninguém vai querer esse negócio aí. Ela falou: pois é, imaginei que a gente ia encontrar as pessoas na rua e por ser limão elas não iam aceitar, mas enfim, foi a fruta que minha mãe escolheu. O menino foi lá, comeu e achou fantástico. Eu falei: olha, se fosse com morango isso aqui ia ser sucesso, mas limão... Tem uma ideia para vocês, vocês vão conseguir convencer todo mundo a comer esse negócio. Vamos fazer uma embalagem bonita, cheia de glitter, sabe, uma coisa com laço. A gente monta uma banca, nem precisa sair oferecendo para os outros. As pessoas vão vir curiosas, querer saber o que é que tem ali dentro. E aí quando as pessoas vierem, elas vão querer saber o que tem e vão aceitar. Então passaram ali a tarde toda fazendo embalagem bonita para os limões. Até que ali no finalzinho do dia, montaram a sua barraquinha e esperaram com que as pessoas passassem por eles. Quando alguém passava e olhava, falava: nossa, que bonitinho, o que é isso? Isso daqui é limão do amor, você vai comer? Não, esse limão, credo, não quero não, e ir embora. Falou: essa mensagem não está dando certo, vamos melhorar. Vamos falar para as pessoas, sabe o que? Meu pai falou uma vez que as pessoas só se interessam por aquilo que deixa elas ricas e bonitas. Vamos falar para eles que se eles comerem esse negócio, eles vão ficar ricos e bonitos, vai dar certo. E eles começaram a usar essa estratégia. Quando vinha alguém: olha, leve isso daqui para sua casa, isso aqui vai te deixar rico e bonito. As pessoas se convenciam e levavam. Foi passando o dia, foi escurecendo, já deu a hora de ir embora, voltaram para casa, sobraram alguns dos limões que tinham ali, e ela voltou com um cestinho para casa, para contar para sua mãe o que ela fez durante aquele dia. Quando chegou em casa, sua mãe perguntou: e aí, distribuiu tudo? Ela: tudo não, mãe, porque não deu certo. Algumas pessoas não aceitaram. Você acredita? Mesmo a gente fazendo embalagem bonitinha. A mãe: como assim embalagem? Mãe, a gente fez umas embalagens bonitinhas porque as pessoas não queriam limão não. Então a gente teve uma ideia de fazer uma embalagem bonita para convencer elas a comer. E aí, não, mas não era para pôr embalagem nenhuma. Era para oferecer do jeito que estava. As pessoas elas tinham que aceitar do jeito que era. Não era para mudar nada. Ah, mãe, tem outra coisa. Falar para as pessoas que elas iam se sentir amadas também não estava dando certo não. Então a gente começou a falar que elas iam ficar bonitas e ricas. Aí elas começaram a aceitar. Não, mãe, não era para mudar a mensagem. Além de você estar oferecendo uma coisa coberta por uma embalagem que não era para oferecer, ainda estavam mentindo para as pessoas. O fruto não vai fazer elas ficarem lindas e ricas. Está tudo errado. Você fez tudo diferente do que eu mandei, não era para fazer assim.
Ela, mãe, amanhã, fica tranquilo que amanhã eu faço do jeitinho que a senhora mandou, não fica bravo comigo. Aí a mãe falou para ela, abre a embalagem aí que você fez. Quando ela abriu, estava só o pó, não tinha mais fruto ali dentro. Então sua mãe disse, é tarde demais, a mensagem tinha que ser entregada no tempo que foi determinado, agora não tem mais o que fazer. Eu acho que você já relacionou aí, né? Já entendeu que o limão do amor, na verdade, é o Evangelho. Nós temos feito coisa semelhante com o Evangelho. Os erros que essa menina cometeu, é os erros que nós estamos cometendo. Primeiro, ela escolheu pessoas, aquelas pessoas que ela não gostava, que ela não ia muito com a cara, ela não ofereceu o limão do amor. E a gente faz isso, às vezes a gente não faz planejado, às vezes não é muito consciente, mas não é para todo mundo que a gente leva o Evangelho, alcançando a todos, não é isso que diz ali? Todos, deveria ser quem? Quem são todos? Né? O texto que nós lemos aqui, como invocarão, quem é invocarão? Todos são todos, sim ou não? É fácil, não é? Mas existe uma grande distância entre saber e fazer. Existe um grande abismo, que é o mistério que a humanidade leva, que distancia aquilo que nós sabemos, daquilo que de fato nós fazemos. E ainda quando nós decidimos fazer, a gente decide fazer diferente. Foi tema inclusive hoje da escola dominical, quem não veio, perdeu com certeza, que foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Foi feito um arroz misterioso ali que ninguém quis comer, que foi feito de uma forma diferente daquela que foi determinada. Então, ela escolheu as pessoas para entregar, ela escolheu decidiu que um limãozinho ali as pessoas iam querer, começou a enfeitar, e muitas vezes nós queremos enfeitar, colocar um adorno no Evangelho, deixar o Evangelho mais atraente, ou pelo menos, né, a igreja mais atraente. Às vezes nós mudamos um pouquinho a mensagem, né? Mudamos um pouquinho, porque se a gente falar para as pessoas que eles vão conquistar tudo que elas querem, talvez elas venham, e quando elas chegarem aqui, mas não foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. Ele falou para entregar o Evangelho do jeito que ele é. Ele falou para entregar o Evangelho para todo mundo. E não existe local e hora, não é para as pessoas, como aquela menina montou a banquinha e esperou as pessoas passarem por ela, não é para a gente esperar as pessoas virem para cá. A gente não pode esperar que num culto de domingo alguém está lá na casa dele e falou, sabe o que mais, eu vou para a igreja hoje. A gente não pode esperar isso, não foi isso que ele disse. Esteja preparado no endereço e horário correto, para quando todo mundo, né, todos quiserem conhecer o Evangelho, você esteja lá sentado na sua cadeira, esperando para explicar para eles como o Evangelho é. Foi isso que ele pediu para a gente fazer. Então esse abismo que divide o conhecer do saber, tem prejudicado o chamado que Deus nos deu. Uma coisa é aquilo que está presente no nosso intelecto, nosso conhecimento. Outra coisa é aquilo que a gente faz aquilo que a gente tem vontade. A gente faz aquilo que a gente deseja. A nossa vontade, o nosso desejo, ele precisa ser redimido. A nossa vontade, o nosso desejo, ele precisa ser santificado. Ele precisa ser transformado de verdade, para que a gente faça com que o saber e o fazer seja a mesma coisa. A gente faz exatamente aquilo que a gente sabe que deve ser feito. Agora vamos trabalhar a nossa realidade de vida, aquilo que está presente no nosso dia a dia, aquilo que a gente é de verdade. O texto diz, como invocarão se não creram, como crerão se eles não ouviram falar, se não foi pregada a mensagem. O objetivo é que as pessoas, elas invoquem a Deus, elas creiam no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e para isso elas precisam crer, e elas só crerão se elas ouvirem falar de Jesus. Elas quem? Quem são essas pessoas? A gente já falou que são todos, mas vamos parar para pensar, na minha realidade, na sua realidade.
Quem são essas que precisam invocar? São seus pais, são seus irmãos, são nossos irmãos, são os nossos filhos, são os nossos vizinhos, são os nossos colegas de trabalho, é o nosso patrão, são os nossos funcionários, são os nossos clientes. Aquela pessoa que pega o ônibus com a gente todo dia, aquela pessoa que vende natura para você, ela também. Aquela pessoa que vende algum tipo de produto para você, que você tem contato direto e você ainda não teve esse momento de oferecer o evangelho para ela. Todas essas pessoas que estão em torno de nós, que estão presentes no nosso dia a dia, mas não somente essas pessoas. Eu quero passar um vídeo para vocês, uns cortes que eu fiz, de momentos dos nossos cultos, maravilhoso, emocionante, que eu tenho certeza que vai tocar seu coração. Tem como passar aí aquele vídeo que eu mandei? Por gentileza, olha que lindo, irmãos. Você viu que emocionante? Você entendeu o louvor? Você viu que mensagem maravilhosa o pastor Paulo trouxe? Eu fiquei aqui arrepiado. É assim, irmãos, que mais de 2,3 milhões de pessoas ouvem o evangelho. Os deficientes auditivos. Eles fazem parte do todos? Eu dei uma pesquisada na nossa região, pelo menos 7 das principais igrejas da nossa região. Uma anuncia que tem Libras durante o culto, no vídeo não tem, na live não tem. Eu acredito que hoje não se usa mais porque tem aquela legenda agora, né? Aquele closed caption que é instantâneo, não sei se funciona muito bem. Mas onde essas pessoas estão ouvindo, da sua forma, do seu jeito, do seu modo de se comunicar? Onde essas pessoas estão ouvindo o evangelho? Uma vez eu vi de um pastor, amigo, infelizmente, ele disse o seguinte, eu disse, olha, a gente precisa fazer uma rampa de acesso aqui na igreja, porque não tem como o cadeirante subir. Ele falou assim, não, mas se pôr a rampa aqui vai ficar muito feia a fachada da igreja. Então os cadeirantes, eles vão fazer parte do todos ali. Os cadeirantes que precisam de acesso para chegar na igreja, para usar o banheiro, para uma saída de emergência, eles não conseguiriam. Porque, apesar da gente saber quem são todos, sabe que a gente está pensando quem são todos? Entende, irmãos? Todos são todos. Existe um crescimento extraordinário sobre o diagnóstico de autismo. Em 2022, o último censo, ele apontou que existia 2,4 milhões de autistas no Brasil. Em 2023, no ano seguinte, teve um aumento de 40% de matrícula nas escolas de autista. Você viu o meu autista passando aqui umas 30 vezes. Você entende o que é? A gente teve há pouco tempo aqui um trabalho maravilhoso. Poucas pessoas que não tinham autista no seu contexto familiar estiveram aqui, pouquíssimas. A maioria é porque o filho era, ou porque ele era, ou porque trabalhava com isso, mas não era no interesse geral. E para muitas pessoas, um autista, ele é um deficiente intelectual, ele não entende as coisas. Fala com o autista como se ele não estivesse entendendo o que está acontecendo. Ignoram o autista como se ele não precisasse ouvir o evangelho. Não precisasse existir uma língua específica, um jeito específico de falar com ele. Age com ele como se ele não precisasse participar do serviço da igreja. Como se ele não precisasse participar da comunidade. É alguém que está ali.
porque não existe interesse. Aí alguém fala assim: eles não gostam de abraço, eles não gostam de toque, eles, como se fosse uma caixa. O meu mesmo ama abraço. O meu filho não é eles. A gente não pode tratar tudo como se fosse uma coisa só. E os autistas, os deficientes auditivos, aqueles que têm problema de locomoção, entre muitos outros, estou exemplificando, eles fazem parte do todos? Eles fazem parte do todos. Entende? Como é diferente, é distante o saber do fazer. O quanto nós estamos preocupados com que essas pessoas, elas entendam, conheçam o Evangelho para invocar o Senhor e receber a salvação que nós recebemos. Todas essas pessoas, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, aquela pessoa do ônibus, a pessoa que vem de Avon, o deficiente, o autista, aquela pessoa que está em outra religião, que muitas vezes eu olho para ela e falo assim: olha lá, ó, escravizada pelo demônio, está servindo o demônio, meu. E não sei o jeito certo de falar para ela sobre o Evangelho, simplesmente eu aponto o dedo e falo: você vai para o inferno. Eu estou preocupado com essa pessoa, eu estou preocupado apenas em julgar essa pessoa. Eles fazem parte do todos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E muitas vezes a gente olha para a igreja, irmãos, a gente olha para a instituição. Ah, tem muita gente já no coral, tem muita gente já no louvor, tem muita gente já pregando, já ensinando. Não tem nada para eu fazer. Não tem? A seara é gigantesca. É gigantesca. Tem tanta coisa para ser feita. E o que a gente está procurando fazer? Então, do quem a gente já pode partir para o como. Quem a gente identificou. É todo mundo, não é mesmo? Todos, toda criatura. Agora, como a gente vai conseguir falar com toda essa criatura? Alguém um dia disse, e possivelmente foi Francisco de Assis, que nós devemos pregar o Evangelho, se possível, já ouviram isso, né? Se possível, usar palavras. É muito bonito isso, mas o texto que a gente leu, versículo 17, não diz isso. Ele diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra deve ser falada e demonstrada. Por isso que Tiago ele diz: olha, você diz que tem fé, e eu mostro a minha fé através das minhas obras. Não é só sobre falar, nós devemos demonstrar. Falar e demonstrar, deve andar junto. Deve ser exercido o amor, deve ser praticado o amor, deve ser demonstrado o amor. É isso que o Senhor espera de nós. Então, quando nós olhamos para a amplitude de diversas situações, diverso tipo de público, diversos tipos de pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, nós devemos pensar: o que eu preciso fazer para alcançar essa pessoa? Como eu vou alcançar essa pessoa? Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17, diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se eu desejo que o Senhor ele seja conhecido, alguma coisa precisa mudar. É muito provável que eu não estou sendo dominado pelo Espírito, porque o texto ele fala que o Espírito ele milita contra a carne, e nós, se estamos vivendo no Espírito, nós vamos fazer aquilo que o Espírito quer que a gente faça. Nós seremos mansos, nós seremos fiéis, nós seremos caridosos, misericordiosos, nós teremos controle, nós daremos testemunho. Mas uma coisa que o Espírito quer, mais do que tudo, é que você anuncie quem Cristo é e aquilo que Ele fez. Luiz, eu quero fazer isso, o que é que eu preciso fazer? Peça para que o Espírito haja na sua vida urgente.
Luiz, eu quero viver o evangelho de verdade. Como é que eu faço isso? É o Espírito. Eu quero ser transformado, eu quero ser usado de maneira poderosa, eu quero que a minha família seja alcançada pelo evangelho, eu quero que os meus colegas de trabalho sejam. Peça que o Espírito faça isso através da sua vida. Se não for o Espírito agindo através de você, se não for o Espírito dominando quem você é, isso não vai acontecer, porque por vontade própria, você não vai fazer. Por vontade própria, você não vai perder horas tentando entender como se comunicar através de Libras. Por vontade própria, a não ser que você tenha uma situação dentro da sua família, você não vai querer entender o que é o autismo. Por vontade própria, você não vai querer entender como é que funciona a religião daquele seu colega de trabalho, que ele acha que aquilo é real, é verdadeiro, que aquilo está fazendo bem para ele. Você não vai querer entender como ele vê aquilo para conseguir se comunicar com ele, sem deixar ele espantado, sem fazer com que ele tenha ódio do evangelho, sem fazer com que ele tenha ódio da igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Não é chegar para ele, apontar o dedo e falar assim, ó, você está no caminho errado. Para ele está certo. É entender o que passa na cabeça dele para saber dialogar com ele e mostrar que o Senhor é o único caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É pregar com amor, para que realmente a pessoa seja transformada. É só o Espírito que faz isso através da nossa vida. Ele transforma quem nós somos, Ele faz gerar um desejo ardente no nosso coração, para nós falarmos do amor de Cristo para toda criatura. Nós precisamos dele. E olha, irmãos, hoje o que mais se tem é estratégia humana para tentar alcançar as pessoas. Tem curso coach para você saber falar, né? Tem estratégia de tema de culto que você vai usar na sua igreja. Alguns artifícios visuais, musicais, para que as pessoas sejam atraídas para a igreja. E não é para que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho, é para encher a igreja. Estratégias humanas que têm um único foco: encher a igreja, encher as cadeiras. E se a igreja estiver cheia, a gente está fazendo o serviço direitinho. Se a gente tiver que ampliar o templo porque não cabe mais gente, nós estamos fazendo sucesso. Nossa igreja está, achamos o caminho. Olha quanta gente tem aqui, 20 mil pessoas dentro do templo. Olha quanta gente tem aqui. Estamos fazendo direitinho. Por quê? Porque a gente foi lá nos Estados Unidos, nós fizemos um curso com um especialista, ele nos deu uma estratégia fantástica, e a gente está usando essa linguagem. A gente colocou um fundo musical assim, a gente colocou uma luz assim, e as pessoas estão amando. Está vindo gente de todo canto, mas essas vidas estão sendo realmente transformadas? Ou é somente a caixinha que envolve o evangelho que está agradando elas? Será que se elas tiverem um contato com um evangelho puro e simples, elas vão querer? Nós não precisamos de estratégias humanas, nós precisamos da sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente precisa. É isso que você precisa, irmãos. O que você precisa para, a partir de agora, falar de Jesus para as pessoas que estão no seu contexto de vida, já está aí dentro de você, é o Espírito Santo. Já está aí, é só fazer, é só pôr em prática, é só fazer com que aconteça de verdade. E aí existe uma coisa, irmãos, que é muito real na minha cabeça, que a gente só mostra que a gente quer alguma coisa de verdade quando a gente toma algum tipo de atitude. Você já conheceu alguém que estava desempregado e a pessoa falou assim: nossa, precisava de um emprego, quero tanto emprego, mas ela não entregava um currículo? Já conheceu alguém assim? Eu já conheci. Não acordava cedo, né? Não fazia uma força, não tinha esforço nenhum. Então o querer dela estava só na cabeça, não tinha atitude. E quando a gente quer de verdade, a gente se move de alguma forma.
E é assim que nós demonstramos para o Senhor que nós estamos à sua disposição. É assim que nós demonstramos para o Senhor que nós estamos à disposição da sua obra. Senhor, eis-me aqui. Como? Quando eu tento fazer aquilo que está no meu alcance. Quando eu tento conhecer as pessoas melhor, para conseguir falar de Jesus para elas. Quando eu me esforço para visitar alguém, para conseguir falar de Jesus para ele. Quando eu pego ali o meu celular e eu começo a subir ali, arrastar para cima, não no Reels do Instagram, mas lá no WhatsApp, para ver aquela pessoa, lembrar daquela pessoa que há muito tempo que você não fala, mandar um oi para ela e dizer que Jesus a ama e que tem um projeto maravilhoso na vida dela. Atitudes que demonstram para o Senhor que nós estamos à disposição para cumprir a tua vontade, para fazer a tua obra, para anunciar o Evangelho. Atitudes que demonstram que lá no trabalho, lá no meio da minha família, lá na faculdade, eu estou disposto a fazer o que Ele quer que eu faça. E depois do como, quando? E aqui está a grande questão, irmão, sabe por quê? Porque eu sei que você já ouviu isso aqui 1000 vezes. O que acontece? Que a gente ouve a mensagem, mas parece que nada muda. Eu falo, irmãos, por experiência própria. Nós somos iguais. Somos iguais. Às vezes o Senhor Ele sacode a gente na palavra, né? A gente sai constrangido, mas parece que 3 dias depois a gente esqueceu tudo, não é? Amanhã é segunda-feira, amanhã o relógio desperta, eu levanto, escovo os dentes, troco de roupa, pego o ônibus, vou trabalhar. Você pode ir para a faculdade, alguém pode ter que começar a cuidar dos afazeres de casa, daquilo que a sua família precisa. O tempo passa, as coisas vão acontecendo, você volta para casa, se interte um pouco ali com a internet para distrair, toma um banho, janta, escova os dentes, dorme, e aí a terça-feira tudo se repete, acorda, vai trabalhar, vai para a faculdade, faz as coisas de casa, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, culto da família, vou me arrumar, vou para o culto. O que pregou semana passada mesmo? Nem lembro mais. Eu lembro que o culto foi uma benção, mas amanhã é segunda, o relógio desperta, eu levanto, escovo os dentes, tomo um café, me arrumo, vou trabalhar, e a vida vai acontecendo. Eclesiastes capítulo 3, verso 2 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Muita coisa acontece entre esses dois tempos. Entre nascer e morrer, a gente vive emoções na adolescência. Entre nascer e morrer, a gente estuda, escolhe uma profissão, a gente tira a nossa habilitação. Entre nascer e morrer, a gente faz faculdade ou não. Entre nascer e morrer, a gente decide ser empreendedor ou arrumar um bom emprego. Entre nascer e morrer, a gente constitui uma família. Entre nascer e morrer, a gente fica preocupado em sustentar essa família. E a gente não está muito preocupado com morrer. Você não acordou hoje preocupado, ansioso, falou assim: nossa, eu vou morrer, coração palpitando? Não, a gente não fica preocupado com quando a gente vai morrer, porque a gente não sabe, a gente está vivendo, até um dia que o médico fala que a gente tem 3 meses de vida, aí a gente começa a ficar preocupado com morrer, porque agora o morrer tem data, né? É que nem um aluguel, que vence todo mês, não é isso? Quando a gente sabe que o aluguel vai vencer dia 5, dia 10, a gente sabe que até lá a gente tem que arrumar esse dinheiro. Quando a gente sabe que a conta que a gente pagar vai vencer, e se a gente não pagar vai dar problema, a gente tem que fazer essa correria. E quando alguém diz: olha, você tem 3 meses de vida, o que eu vou fazer nesses 3 meses, se eu conseguir levantar dessa cama? O que eu vou fazer? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Entre nascer e morrer, o que eu fiz entre nascer e morrer? Eu consegui dar para minha família aquilo que eu queria dar? Se eu morrer hoje, como é que vão ficar meus filhos? Entre nascer e morrer, o que eu fiz de tão importante? E depois que eu morrer, para onde que eu vou?
Aí a preocupação começa a arder no nosso coração. Lucas capítulo 12, verso 20. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? É só quando a gente pensa nesse dia, que a gente começa a pensar em tudo que a gente fez ou deixou de fazer. Eu tenho preocupações, irmãos. Eu me preocupo com a minha família. Eu me preocupo com o desenvolvimento do meu filho, eu me preocupo. Isso muitas vezes tira o sono. Muitas vezes tira o sono. Os dias de estresse que às vezes minha esposa tem, eu chego em casa e é só desabafo, até 2 horas da manhã. Hoje foi corrido, hoje foi difícil. E eu fico preocupado com o bem-estar, da questão emocional da minha esposa. Eu fico preocupado com o que está passando na cabeça da minha filha, que é adolescente. O que será que ela está vendo? O que será que estão falando para ela? A gente fica preocupado. Será que amanhã eu vou ter emprego ainda? Se eu não tiver, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem casa, eu moro de aluguel. A gente fica preocupado porque a gente é humano. Enquanto a gente está preocupado com o nosso contexto, com os nossos problemas pessoais, o Senhor está dizendo, eles estão indo para a perdição. Eles estão caminhando para a morte lá, ó. Senhor, meu filho, ele precisa falar, esse menino, ele só sabe pedir chocolate. A única coisa que ele fala para mim, chocolate. Eu preciso ver esse menino falar, e aí Jesus está falando, olha lá, o outro lá, ó, indo para o inferno. Eu fico preocupado, irmãos. E as preocupações, como eu tenho preocupação, sei que você tem. Como nós temos problemas que tiram o nosso sono, eu tenho, eu sei que você tem. Você ora ao Senhor, e você pode ter até vindo para cá hoje pensando, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo sobre esse problema aí. Eu não sei mais o que fazer. Pode ser que você tenha feito isso. É o melhor lugar para a gente fazer isso, não é? Quando a gente está preocupado, Senhor, eu vou para o culto hoje, fala comigo, Jesus, não sei mais o que fazer. São as nossas preocupações que faz com que a gente esqueça a missão, aquilo que é tão importante, que Ele pediu para a gente fazer. Enquanto nós estamos presos nesses problemas, as pessoas estão caminhando para a perdição. Mas irmãos, quanto às nossas preocupações terrenas, o Senhor, Ele nos colocou em uma condição especial. Nos colocou, nós, os escolhidos, aqueles que confiam nele, aqueles que ouviram o Evangelho, aqueles que creram, aqueles que invocam o seu nome. Nós estamos numa condição especial. Lucas capítulo 12, verso 29 a 31. Não busque ansiosamente o que hão de comer, de beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai, Ele sabe que vocês precisam delas. E sabe qual é a diferença do saber de Deus para o nosso? É que Ele faz aquilo que Ele sabe. O conhecimento de Deus e o fazer de Deus é a mesma coisa. Deus sabe da sua preocupação com os seus filhos, e Ele disse, não se preocupe, eu sei. Ele sabe da conta que está para vencer, Ele sabe do problema de saúde, Ele sabe do problema familiar, Ele sabe de tudo isso, Ele sabe, Ele diz, olha, o mundo está correndo atrás dessas coisas, vocês não são eles. Vocês creram em mim, invocaram o meu nome, então, eu sei. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso aí, ó, vai ser acrescentado. Com essas palavras Ele está dizendo, eu sei que você está preocupado, mas ó, eu vou cuidar. Faz o que eu pedi para você fazer, está tudo certo. Faz o que eu pedi para você fazer, que eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando dos seus negócios, eu estou cuidando de você. Faz o que eu pedi para você fazer, que o resto está garantido. Mas o que eu faço, Luiz, com essa ansiedade no meu coração, com essa preocupação? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus,
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Saber que Deus pode fazer um milagre é uma coisa, agora esperar até esse milagre acontecer é outra, não é? E é isso que Paulo está nos aconselhando. Enquanto isso, lá no seu cantinho, sabe aquele cantinho que você fala com ele? Dobra o seu joelho e apresenta tudo para ele, deixa tudo no pé dele. Confia nele, e ao mesmo tempo que você apresenta, glorifica ele por quem ele é. Ações de graça, glorifica ele, adora ele por tudo que ele já fez, porque até agora foi só bênção, foi só vitória. Apresenta todas as suas preocupações aos pés dele, e a paz que excede todo conhecimento vai dominar o seu coração. Quando ele diz, busque o reino de Deus e sua justiça, o reino de Deus, busque o reino de Deus. Um dia lá em Mateus capítulo 25, Jesus ele disse, porque o reino do céu será como? E ele conta a parábola das virgens, dos talentos e das ovelhas. Ele disse que o reino do céu será como aquelas pessoas que estão ansiosas para a volta do noivo, para a chegada no noivo. Busquem isso, estejam ansiosos para o dia da sua volta. Por dia que tudo isso aqui vai acabar, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, preocupações, não haverá mais. Não precisará mais pregar o evangelho, porque tudo já se concluiu. Estejam ansiosos por esse dia. Mas enquanto isso, parábola dos talentos, trabalhe. Ele colocou algo na sua mão, então faça. Ele pediu para você fazer, então faça. Porque quando ele chegar, ele vai perguntar, e aí, o que você fez com aquilo que eu pedi para você fazer? O que você fez com aquilo que eu te dei? Enquanto ele não voltar, cuide daquele que precisa de cuidado. Parábola das ovelhas e dos bodes. Aquele que teve fome precisou se alimentar. Aquele que teve sede, que esteve nu e precisou de ajuda, cuide dele. Não fique preocupado somente com o seu narizinho. O que será que está precisando lá no Mãos que Conectam? O que será que está faltando lá? Aquela família que eu sei que está desempregada. Lembra qual que era a função de Estevão mesmo? A função de Estevão era levar a cesta básica para as irmãs. Era isso. Mas por que ele foi apedrejado? Porque ele estava pregando o evangelho. Então era assim. Enquanto ele entregava a cesta básica, ele falava, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. Ele perdoou os seus pecados, ele quer transformar e te levar para o céu. Enquanto ele fazia, ele demonstrava o amor, ele pregava o amor. Enquanto ele estava anunciando, ele estava demonstrando. Enquanto ele estava demonstrando, ele estava anunciando. É isso que Deus espera de nós até o dia da sua volta. Busquem isso e todas as coisas serão acrescentadas. Eu quero te convidar a ficar de pé, já finalizando. É isso que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com os irmãos hoje. E amanhã, segunda. Mas vai ser uma segunda diferente de todas as outras, amém? Vai ser uma segunda que você vai cumprir a sua missão. Vai ser uma segunda em que você vai pedir para o Espírito Santo de Deus a te ajudar a falar com aquela pessoa do quanto Ele é bom. Vai ser uma segunda em que você vai oferecer o limão do amor, que no começo é um pouquinho azedo, mas depois, quando você experimenta ele por completo, você descobre que é a coisa mais saborosa que existe para a sua vida. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o Senhor vai te levantar como um grande arauto para anunciar o seu evangelho nessa terra, amém? Se você deseja isso de verdade, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou te convidar para vir aqui na frente. Se você entende que isso tem sido uma barreira na sua vida, que você quer que as coisas mudem de verdade, que você realmente quer alcançar as pessoas com o evangelho, e não tem sido fácil, está sendo difícil, existe uma barreira aí, vem aqui na frente, vamos orar junto. Pode sair do seu lugar, fica à vontade, que eu tenho certeza que essa declaração vai fazer com que você
dê um passo adiante. É o primeiro passo, sabe? Quem quer, aquela velha história, se eu quero, eu vou demonstrar o que eu quero, e Deus vai completar algo na sua vida. Então vem aqui para frente, os irmãos já estão vindo, nós vamos orar juntos. Na verdade eu vou pedir para o pastor Paulo fazer essa oração por nós. Eu vou ficar aqui também, irmãos, para que Deus, Ele venha nos encher do Teu Santo Espírito, para que Deus, Ele venha nos mover de verdade, para que Deus, Ele nos dê estratégia, para que a preocupação, a ansiedade, a rotina do dia a dia, as coisas que acontecem, não tirem a nossa atenção, não roube o nosso propósito, para que no dia da sua volta, Ele diga: e aí, o que você tem nas mãos? E você fala: Senhor, tem umas coisinhas aqui. Amém? Os irmãos estão vindo. Enquanto os irmãos estão vindo, pastor Paulo, por gentileza, ore por nós. Deus abençoe, irmãos.